universo que geralmente vive escondido dos nossos olhos. Vamos conhecer o fantástico mundo das raízes, após o intervalo aqui no BioRepórter. In the stove and you freeze in the winter and you curse to the wind at your face when you haven't any shoes on your feet and your coat feels better and you look 30 pounds underweight and you go to get a word of advice from the fat little pastor who will tell you it's about enough but you hang the things you back rat-a-tat at the window. See how the lights out the door fall. Money makes the world. The clinking, clanking sound of money, 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 get a little, money, 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 get a little, work it about it makes the world go round. Voltamos com o BioRepórter. As raízes. É um órgão da planta que tipicamente se encontra abaixo da superfície do solo. Tem duas funções principais: servir como meio de fixação do solo e como órgão absorvente de água, nutrientes, azoto ou nitrogênio e outras substâncias minerais, como potássio e fósforo, quase sempre subterrânea. Há, no entanto, plantas dotadas de raízes especiais, como as figueiras, como as raízes aéreas. Recebemos agora em nossos estúdios o biólogo André Portinari, que irá explicar um pouco mais sobre as raízes. Bom dia. Bom dia, bom. É um prazer recebê-lo aqui. O prazer é todo meu. Queria que você explicasse um pouco mais sobre as raízes para os nossos telespectadores. Nas pteridófitas, as raízes se desenvolvem nos primeiros estágios do desenvolvimento esporófito, quando ainda preso ao gametófito. Nas plantas com sementes, raízes têm origem no embrião. O precursor da raiz no embrião, a radícula, é o primeiro órgão a se desenvolver no ato da germinação da semente. Nas dicotiledôneas, esta raiz primordial desenvolve-se e torna-se a raiz principal, da qual a maior parte do sistema radicular é derivada. Já em monocotiledôneas, a radícula se degenera e todas as raízes brotam a partir da base do caule, conhecidas neste caso como raízes adventícias. Este brotamento de raízes no próprio caule também é comum em muitas espécies de dicotiledôneas, como as figueiras, clúcias e as manguê vermelho. Quanto à estrutura das raízes, nos dê mais detalhe, André. Nas angiospermas, é possível distinguir anatomicamente as raízes de caule subterrâneos por aquelas apresentarem xilema na parte mais externa do cilindro vascular e floema na mais interna, quando no caule essa configuração é inversa. Além disso, as raízes não apresentam gemas foliares, que estão presentes nos caules. Outra característica é a presença da coifa, uma estrutura semelhante a um capuz nas extremidades das raízes, que protegem o meristema apical contra danos causados pelo atrito com um substrato. A coifa é um revestimento de células mortas produzidas pelo próprio meristema. Alguns associam a coifa ao geotropismo positivo das raízes, pois detectaram em suas células grandes quantidades de grão de amido, que se depositam de acordo com a gravidade. Estes grãos orientam o posicionamento das células em relação ao centro da Terra, fazendo com que as raízes tendem a crescer para baixo. Vamos aprender um pouco mais sobre as raízes, as suas utilidades e os benefícios que elas causam para a saúde com o repórter Wolf Mendes, diretamente do sítio Roncador. Bom dia, Wolf. Como está aí? Bom dia, Bonner. Estamos aqui no sítio com o nosso engenheiro agrônomo Antônio Carlos, que irá nos dar mais detalhes de raízes comestíveis, como a mandioca. Bom dia, Antônio Carlos. Bom dia. A mandioca é uma grande fonte de energia, não possui proteínas nem gordura, além de ter muitas vitaminas do complexo B, entre elas a vitamina B3, além de possuir também muito potássio. É com você aí no estúdio, Bonner. Obrigado, Wolf Mendes. A seguir, vocês vão conhecer os tipos de raízes desde as subterrâneas até as aéreas. Continue conosco, voltamos já.
Estamos de volta com o Jornal BioRepórter e agradecemos a presença do biólogo Alexandre Ribeiro. Ele vai nos relatar um pouco mais sobre os tipos de raízes. Bom, as raízes subterrâneas desenvolvem-se abaixo da superfície. Elas podem ser raízes aprumadas, raízes fasciculadas ou raízes tuberosas. Há também as raízes aéreas. Se desenvolvem no caule ou em certas folhas. Classificam-se em duas categorias: caulogêneas, também denominadas normais, e adventícias. Estamos aqui com o biólogo Roberto Pondian, que irá nos explicar as raízes aquáticas e tuberosas. As raízes aquáticas, como o próprio nome sugere, são raízes que se desenvolvem em plantas que normalmente flutuam. Sua função, diferente das subterrâneas, não é de fixação, mas de absorção de água e sais minerais. Muitas plantas acumulam material nutritivo de reserva em suas raízes, em várias espécies. As raízes ficam dilatadas e recebem o nome de raízes tuberosas. Muitas dessas raízes são usadas na alimentação humana, como a cenoura, a beterraba, a batata doce, a mandioca e o nabo. Estamos de volta aos estúdios. Eu agradeço a presença de todos. Até o próximo programa. Estamos de volta no sítio. Irei entrevistar o biólogo Roberto Pondian, que irá falar das raízes aquáticas e tuberosas. As raízes aquáticas, como... Para com isso aí, velho, não. Não enfia essa porra na minha... Obrigado, repórter Wolf. A seguir, vamos Sai daí! Sai daí! Caramba! Vai. Peraí, deixa eu me arrumar agora. Outra característica é a presença da coifa, uma estrutura semelhante a um capuz nas extremidades das raízes, que protege... Geralmente, escondidos dos nossos olhos, o fantástico mundo da raiz. Vai. Gravando. Estou aqui com o biólogo Roberto Pondian, que irá nos falar de raízes aquáticas e marinhas. É com você. As raízes aéreas são também... Eu vou dar detalhes das... Os caras ficam zoando!